Boa noite, gente. É bom estar aqui com vocês, viu? É um prazer falar do reino, do evangelho, e eu sei que cada vez mais, quando a gente fala, e quanto mais a gente fala, parece que mais entusiasmados com isso a gente fica. Essa semana eu tive uma experiência diferente em anunciar o evangelho para outras pessoas e compartilhar com eles o desejo de que a gente poderíamos de fato compartilharmos juntos o evangelho. Então na segunda-feira nós tivemos um ato, que eu não sei se você sabe, acabei de ver, Léo, que está aqui no meu bolso, o negócio que você foi atrás. Você teve uma atitude, né, essa segunda-feira, terça-feira teve outra, quarta-feira outra. Muitas pessoas me procuraram e falaram assim: pastor, como que a gente pode então ser de fato um pouco mais efetivo com isso? Bom, pensando em efetividade no reino, eu acho que não tem maneira mais bonita e mais efetiva de estar no reino, a não ser aquela que a gente sabe que é vindo na igreja, ouvindo a palavra. E é muito legal te falar isso, porque uma pessoa me perguntou: mas por que a gente tem que ir na igreja todo domingo? Você sabe dizer? Por que a gente vem à igreja todo domingo? Você saberia me dizer isso ou não? Talvez algumas pessoas falem assim: eu venho na igreja domingo porque domingo é o dia do Senhor. Sim, parabéns. Essa é uma das partes. O que mais? Por que a gente vem na igreja todo domingo? A gente vem na igreja todo domingo para ver os irmãos também. A gente vem na igreja domingo, sabe por quê? Para usar roupa nova, né? Quem compra roupa de domingo? Eu vou comprar isso aqui para ir na igreja. Tem gente que vem na igreja domingo porque tem um café legal aqui na comunidade Viver. Uma vez o Lucas me falou isso: pastor, sabe o que me conquistou aqui nessa igreja? Eu esperando falar assim, a pregação, o abraço dos irmãos. Aí ele vira e fala o café da igreja. Deus do céu, Deus usa até o café, tá vendo? Não foi nada do que eu estava esperando, mas o café. Glória a Deus que a gente também prega o evangelho pelo café. E eu sei que você deve ter vindo na igreja por alguma razão. Então, o que a gente vai ler hoje tem tudo a ver com isso. Eu vou dar uma introdução para a gente. O apóstolo Paulo, quiser mudar aí, gente, pode mudar, tá? O apóstolo Paulo, ele tem uma sacada muito legal quando ele fala em relação a uma igreja, quando ele vai escrever sua carta a uma igreja. O que é isso, a sacada que o apóstolo Paulo fala, que eu estou mostrando, que eu quero falar para vocês? O que o apóstolo Paulo faz é simplesmente olhar para a realidade que a igreja está vivendo e falar assim: vamos tentar olhar o que vocês estão vivendo e, de fato, refletir o que vocês estão aprendendo com a realidade que vocês estão vivendo. Ou seja, o apóstolo Paulo fala assim: você que está aprendendo na igreja, você que está ouvindo o evangelho por alguém, por nós, né, no caso, você que está, vamos colocar esse evangelho em prática, fazer de fato que o negócio seja assim mesmo, real, fazer com que esse evangelho que restaura, que renova todas as coisas, seja falado através de você, e não só com a sua boca, mas com os seus gestos, com a sua atitude, com tudo que te envolve. Sim, vamos fazer com que esse evangelho seja visto dessa forma. Então, pensando nisso, eu quero propor para vocês, para que a gente veja o evangelho de outra forma através do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Você pode abrir comigo? Do 1 a 17. Gente, se puder deixar um pouquinho mais claro para o pessoal, pode ser, gente? Isso, obrigado, viu? Aí, quem está de Bíblia agora vai enxergar legal. A gente tenta dar uma selecionada, né? Não tragam mais Bíblia para a igreja, traga o seu celular. Não é verdade. Traga sua Bíblia na igreja, é importante. Mas eu posso também te mostrar aqui o que eu vou fazer com tudo isso. Antes da gente ler, eu quero te contextualizar. Bom, Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma. Havia uma igreja sendo plantada naquele lugar, estava lá naquele lugar, e Paulo precisa falar algumas coisas para eles. E o que a gente vai ler é uma espécie de introdução. Você tem noção do que é uma introdução do apóstolo Paulo? Eu vou te mostrar o que ele consegue fazer na introdução dele. O apóstolo Paulo consegue expressar com muita graça, leveza, com bondade, com amor, com piedade, algumas coisas assim tão óbvias para a gente, uma simples introdução. E essa introdução da carta do apóstolo Paulo que eu quero passar hoje com a gente, para a gente então trabalhar um pouquinho nela. E ela é essa aqui, a partir do versículo 1. Fala assim: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas,
por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar então os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecerem, em honra ao seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem a graça e a paz. Quando eu olho para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e essa pequena introdução, algumas coisas me vêm à mente. Primeiro, o apóstolo Paulo começa dizendo na sua carta do nosso compromisso, ou seja, do seu compromisso pessoal, do compromisso que ele envolveu aquela comunidade toda a ter também, e das suas grandes responsabilidades e dos seus privilégios. É uma comunidade cheia de compromisso, cheia de oportunidades, cheia de responsabilidade, cheia de compromisso. E mais do que isso, ela é uma comunidade amada por Deus. Uma das coisas que eu começo a lembrar quando olho para tudo isso é que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele deixa claro o objetivo principal dela, que poderia ser traduzido da seguinte forma: o que eu estou escrevendo aqui para vocês, amados de Jesus, é que o Evangelho é a pessoa de Jesus, a sua história toda, tudo que envolve ele e a história da criação toda. Deus prometeu Jesus, e isso se cumpriu. Ele nasceu da linhagem de Davi, e ele ressuscitou com o poder do Espírito Santo. E ele começa a falar mais: por meio dele recebemos graça e autoridade de chamar os gentios e toda parte a crer nele e obedecer em honra do seu nome. Uma das principais coisas que o apóstolo Paulo vai fazer nessa carta é trazer de volta a responsabilidade e o compromisso que as pessoas têm que ter quando são chamadas a serem parte do povo de Deus. Algumas pessoas se esqueceram disso. Muitas pessoas se envolvem numa igreja, se envolvem nos lugares onde tem eventos de igreja, se envolvem em trabalhos de igreja, mas não perceberam o tamanho da responsabilidade, do compromisso que isso traz. E o apóstolo Paulo está falando exatamente disso, e é muito legal. Quando ele fala no primeiro versículo, então, ele fala assim: Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Antes de tudo, ele começa deixando claro quem ele é, qual é o título dele, o que está por trás de tudo que ele está fazendo. Essa palavra escravo pode ser traduzida como servo também, mas é um servo naquele sentido de eu vou dar a minha vida totalmente para você. Nossa cultura não tem muito isso. No Brasil não acontece isso, não, mas em culturas medievais e muitas outras do Oriente Médio, por exemplo, acontecia muito isso. Quando você salvava a vida de alguém, ele falou assim: agora eu vou doar minha vida para você, eu vou ficar à sua disposição o tempo todo, eu vou caminhar ao seu lado o tempo todo, eu vou virar o seu servo, seu principal servo. Se você for espirrar, já vou falar vou falar saúde. Pensamento muito rápido. Se você precisar ir no banheiro, eu já vou estar com o papel na mão. É assim. Só que Paulo fala de uma maneira aqui que é muito além disso. Significa assim: se alguém precisar morrer quando a gente estiver junto, eu serei esse cara. Eu vou morrer no seu lugar. É isso que ele quer dizer quando ele fala assim, escravo de Jesus. É essa intensidade que ele está trazendo. Eu, apóstolo Paulo, escravo de Jesus, né? Então, quando ele fala isso, eu sou esse escravo, o que ele está tentando mostrar para a gente, dentro da sua carta, primordialmente, é que o que ele está fazendo é muito intenso por ser quem ele é. Esse servo que vai dar a vida por Jesus. Você tem noção que é como se ele estivesse colocando assim na introdução, no título da sua carta, assim: eu estou escrevendo, mas eu sou o cara que dou a vida por Jesus e eu quero te falar uma coisa. Olha a atenção que ele ganhou da pessoa. Mas não é só para ganhar atenção. É para mudar a intenção do seu coração ao ler essa carta. Eu não quero ler como uma recomendação mera e barata. Eu tenho que ler essa recomendação do apóstolo Paulo como sendo eu servo também. Observe, você se identifica com a minha pessoa, com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu sou?
Você também é esse servo, você também está pronto a dar a sua vida a Jesus Cristo, você é esse cara que também, servo, que Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. O que ele está falando assim, ó, isso que eu vou te contar tem uma longa história e começa lá atrás. Deus prometeu que ia fazer algo, e Ele fez. Deus começou falando, então, ele fala assim, que Deus começou fazendo algo lá atrás, muito tempo antes da gente imaginar. E se o apóstolo Paulo, então, está em sua carta recheando toda uma ideia, a ideia que está aqui em destaque é evangelização, é proclamação, é reino de Deus. Ele está recheando isso, falando assim para a gente, olha, toda a base de tudo isso começa lá atrás. Deus fez algo lá atrás. Ele enviou profetas para falar de algo que ia acontecer. E ele resolve isso, falando assim também, Deus, então, há muito tempo atrás, nas Escrituras, por meio de seus profetas, ele prometeu as boas novas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem de Davi e com o poder do Espírito Santo foi ressuscitado, provando que ele era o Filho de Deus. Isso é um recorte muito pequeno de uma grande anúncio do Evangelho. Deus prometeu lá atrás que se envolveria com o seu povo, que ia trazer o seu filho, o resgate, que ia fazer com que a gente fosse salvo por meio de uma redenção. Ele está escrevendo a carta dizendo isso. Eu sou escravo de algo que Deus começou a fazer lá atrás. Os profetas anunciaram isso. Anunciaram que nasceria um menino da linhagem de Davi. Esse menino é Jesus, então. Ele nasceu, morreu, mas com o poder do Espírito Santo ele ressuscitou. Ressuscitou provando que ele era quem? O Filho de Deus. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Basicamente isso. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade. A primeira coisa que eu quero te dizer é que essa carta me chama a atenção ao trazer hoje à igreja, é que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus. Não há outra maneira de pensar coisas diferentes disso. Quando o apóstolo Paulo escreve aquela igreja, eu tenho o mesmo sentimento. Parece que, quando eu leio, ele está falando para mim a mesma coisa. Se você não se tocou ainda que você é escravo de Jesus, se você não percebeu ainda que tem muitas coisas que te envolvem, se você não percebeu ainda que a sua vida é ser esse escravo para a anunciação do Evangelho, para algo que Deus começou a fazer antes de você imaginar existir, antes da sua família imaginar que você fosse existir. Deus já começou uma grande história, uma grande obra, uma obra de redenção que envolve eu e você também. Então nós somos chamados para ser esse povo, o povo da anunciação do Evangelho. Eu estou falando isso com algo muito certo. Nós temos dificuldades com isso. E a dificuldade começa então nisso que o apóstolo Paulo falou. Nós não temos noção de quem nós somos, de onde a gente veio, por que a gente está aqui. E antes de falar disso, ele fala assim, eu sou escravo. Essa história começou lá atrás, Deus, pelos seus profetas, falou, ele cumpriu na pessoa de Jesus, então eu tenho uma coisa para te falar. Você entendeu? A sua história é igualzinha. Talvez você esteja perdido nela, e sabe como você pode medir isso? Assim, ó, quais são as práticas de anunciação do Evangelho que você tem feito? Se você não tem feito nenhuma, você está perdido na história. Perdido, sabe? Perdido, sem GPS, num lugar, tipo, ruim. É como se a sua história não fizesse sentido daqui a um tempo. E é assim que vai acontecer. A gente vai nascer, crescer, viver, mas parece que ela nunca vai ter sentido se eu não olhar para isso. Eu fui chamado para ser esse anunciador do Evangelho e as boas novas de Jesus. Porque se não for para isso, não adianta. Mais do que isso, olha de novo na sua Bíblia. Quando ele escreve isso, então, para a gente, a partir do versículo 5, por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios por toda parte a crer nele e obedecer, em honra ao seu nome. Significa, então, que quando eu olho para a minha vida, algo tem que estar envolvido com isso. Mas a sensação que a gente tem é que a gente lida com essa carta aos Romanos e qualquer outra que está na Bíblia como uma carta escrita para o povo lá atrás, que não tem nada a ver comigo. De fato, Paulo não estava pensando em você quando ele escreveu essa carta, você sabia disso?
Paulo não tinha noção que isso ia existir. Paulo não tinha noção que a gente ia falar dele aqui hoje. Paulo não tinha noção disso, mas Deus sim. E quando Paulo escreve, e essa carta de fato tem o seu efeito lá atrás, ela tem o seu efeito duradouro de nos lembrar de fato quem nós somos, por que a gente está aqui, o que a gente vai fazer com tudo isso. E quando eu olho para ela e para a minha vida, eu tenho que me balizar, eu tenho então que entrar no eixo novamente. Porque eu tenho que saber quem eu sou. Escravo de Jesus, chamado por Ele para anunciar as boas novas. Esse é que eu sou. E a história começa antes de mim. A história passa por mim. Deus cumpre o papel dele. E sabe o que acontece? Eu começo a perceber que eu fui chamado para anunciar o Evangelho. Em segunda parte, o apóstolo Paulo começa a mostrar para a gente algo que tem tudo a ver comigo e com você também. Todo aquele que foi chamado para anunciar o Evangelho se torna servo. Então, nós somos servos de Jesus. Você sabe que essa ideia, então, do escravo vem exatamente disso, servir ao meu Senhor de todo o meu coração. Se você não tem essa concepção de que você é servo, que a sua vida é dele totalmente, sabe o que vai acontecer? Você se torna parte daquelas pessoas que ficavam em volta de Jesus, esperando alguma coisa acontecer. E sabe o que acontecia? Ele dava pão, ele orava por eles, ele curava eles. Você era parte da multidão que estava cercando Jesus. Mas quando você se torna parte daquilo que ele está fazendo, você se torna servo. Como isso acontece? Eu só estou falando isso por uma razão, gente. Eu comecei a perceber o quanto a gente é desligado com isso. Essa semana, eu mandando mensagem para as pessoas, isso dá trabalho, viu? Mandando mensagem para as pessoas, eu comecei a perceber assim, poxa, mas não deveria ser esse o nosso trabalho, lembrar as pessoas do que elas deveriam estar fazendo, deveria ser outro trabalho. Eu deveria estar recebendo mensagem, pastor, tem 10 pessoas se convertendo aqui no meu grupo, precisamos de mais gente aqui para orar por eles e para discipular. Aí outro deveria mandar mensagem para mim, pastor, tem 50 aqui que a gente vai precisar batizar esse final de semana, eles se converteram, o que a gente vai fazer com esse povo? Pastor, lá na minha escola não está cabendo mais, a sala já encheu de tanta gente que está no meu pequeno grupo lá na escola. Deveria ser essas mensagens. Se de fato eu sou servo de Jesus, eu sou escravo dele, eu vivo para ele, de fato, toda a minha história, tudo aquilo que me envolve deveria ser somente para ele. Então, o meu trabalho é para ele, a minha escola é para ele, o meu casamento é para ele, os meus filhos é para ele, a minha vida é para ele. Você consegue perceber a mudança que teve na vida do apóstolo Paulo quando ele teve encontro com Jesus? Você consegue perceber a mudança que teve na vida do apóstolo Pedro quando teve encontro com Jesus? Você consegue ver a mudança que teve na vida de Estevão, que não foi esse apóstolo, foi um diácono lá, e ele era um grande anunciador do evangelho, porque isso não muda quando você tem posições diferentes? Você consegue perceber, quando você lê em Atos, que as pessoas que cuidavam das igrejas que o apóstolo Paulo plantava, como Priscila e Áquila, são pessoas simples que cuidavam de pessoas lá, como a vida deles mudou radicalmente a partir do momento que eles se encontraram com Jesus? Você consegue perceber isso? Talvez não. Porque não há identificação de escravo de Jesus. Vamos lembrar? Talvez não há identificação. Essa aqui, eu, você, escravo de Jesus, chamado para ser exatamente isso que ele me chamou para ser, anunciador das boas novas. Talvez eu não percebi que ser esse anunciador das boas novas me faz um servo fiel e dedicado àquilo que o Senhor está fazendo. E aí eu começo a perceber que eu não sou isso. Alguém já se deparou com essa realidade ou foi só eu? Olhando para tudo, eu falo assim, meu Deus. Me parece, me soa, gente, pode ser que eu esteja errado, não tem problema de estar, mas me parece que às vezes eu sou escravo, sabe de quem? Do dinheiro. Pensa só, ele me faz acordar cedo, ficar 8 horas, pensa assim, não. Me faz pensar, às vezes, que eu sou escravo da Laura. A Laura tem 3 anos de idade, desculpa, 4, vai fazer 5, se eu não me engano. Me faz pensar que às vezes a minha vida é ser escravo dela.
Não, mas às vezes também eu fico pensando que às vezes eu sou escravo dos meus sonhos. Eu sonho, eu tenho sonhos. Aí começo a pensar e eu abro a internet ela assim, realize os seus sonhos. Primeiro passo, pense positivo. Segundo passo, olhe no espelho e fala assim, eu posso. E terceiro passo, dê passos de criatividade. Chame pessoas, faça um grupo e anuncie o produto que você está vendendo. Uau, consegui o segredo, era isso. E eu me torno escravo daquilo que era o meu sonho. E aí eu simplesmente falo assim, não quero saber mais disso não, eu vou realizar aquilo que eu sempre sonhei, sabe? Pastor, eu resolvi ser missionário, eu vou viver de missão agora, vou começar em Paris a missão. Vou anunciar o reino na Torre Eiffel. Que jeito você vai? Ah, sei lá, pastor, vou pegar um dinheiro aí que meu pai está me dando, da minha mãe também. Às vezes você pode pensar assim, você quer saber? Eu vou largar tudo que eu estou fazendo porque está certo isso aqui, pastor, eu vou viver da obra agora. Aí você vira escravo de ter que viver para a obra. Você reparou como é difícil escolher ser escravo de Jesus? Só tem uma maneira de ser escravo de Jesus. Quando você renunciar no seu coração todas essas coisas e perceber que nenhuma delas te chama atenção mais. E perceber que você viveria sim, sem qualquer uma dessas coisas que você sonha em viver. Você vai começar a se tornar escravo de Jesus. Paulo abandona o seu título de rabino lá e o seu prestígio na sinagoga. Pedro abandona o seu negócio de peixes, porque agora o negócio dele não é pescar peixes, mas é pescar homens. E não dá para usar a rede dele mais para isso. Tem que usar o evangelho para isso. Mateus vivia lá sentado, coletando impostos das pessoas, e esse era o negócio dele. Ele ganhava o dinheiro dele, cobrando imposto do seu próprio povo, para passar até para os romanos. Aí sabe o que aconteceu? Ele abandona o seu negócio e se torna escravo de Jesus. Dá para entender? Amém, gente? Vocês estão aí? Está meio frio hoje, né? Minha mão está até congelando aqui. E quando eu olho para as Escrituras, olha aí na sua Bíblia, acompanha comigo, que eu vou voltar toda hora aqui para você ver aí. E quando eu olho para as Escrituras, eu começo a perceber que o apóstolo Paulo dá uma corrida, conta a história para te contextualizar o que está acontecendo, e fala assim, eu sou esse cara aqui, chamado para fazer isso. Sabe por que eu sou esse cara? Porque Deus começou a história lá atrás. Ele é quem fez. Olha lá, ó, todas essas histórias se referem a seu filho. Versículo 4 lá, que aconteceu tudo isso aqui. Por meio dele, de Jesus, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e obedecer-lhes. Então, eu recebo uma missão agora. A minha vida passa a ter um objetivo claro. Eu passo a ter um significado importante naquilo que eu estou fazendo. Eu fui chamado, sabe para fazer o quê? Chamar pessoas, anunciar, é isso que está escrito aqui. Olha lá, por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolo de chamar os gentios em toda parte a crer nele e obedecer-lhe, em honra ao seu nome, não ao meu. Então ele me enche dessa autoridade. Então isso me faz pensar e olhar e entender que o que Jesus está fazendo, o que Paulo está fazendo, é tentando mostrar para a gente que a graça e a autoridade de Jesus está sobre nós. A graça porque ele nos chamou de uma maneira assim graciosa, ele nos acolheu, ele nos trouxe para perto, ele nos arrebanhou, ele fez com que eu estivesse perto dele, ele deu toda a autoridade dele para nós, para que eu não mais fizesse para mim e do meu jeito. Sabe o que significa isso? Significa que para ter a graça e a autoridade de Jesus, preciso olhar para essas coisas. A graça de Jesus é um presente para nós. A autoridade dele está sobre nós. Eu não falo por mim mais. Eu não confio na minha capacidade. É isso que quer dizer a autoridade dele. A graça não é o quanto você vai falar que vai convencer a pessoa, é a graça dele derramada naquilo que você está falando. Não é o quanto você sabe dele, mas é a autoridade dele naquilo que você está falando. É o que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, olhando para essa introdução dos Romanos, eu percebo que a nossa vida tem que estar cheia de graça e autoridade de Jesus. A minha vida deve estar cheia de graça e autoridade de Jesus. Porque senão as pessoas não estarão próximas daquilo que eu tenho que fazer. Porque senão elas não ouvirão a mensagem que eu devo falar a elas.
Senão, simplesmente, o que vai acontecer é que eu vou me esquecer da principal missão que eu tenho. Pensa comigo aí. Se você tivesse que escolher hoje uma coisa para você fazer da vida, se Deus chegasse em você e te falasse assim, dentre as coisas que você está fazendo, qual é a principal delas? O que você falaria? E se ele completasse, tá bom, da principal, as outras a gente vai excluir da sua vida, ok? Escolha uma. Das coisas que você está fazendo na sua vida, escolha uma. As outras a gente vai excluir totalmente. Como que você fica? O que você escolheria? Eu começo pelas coisas leves e pequenas. Lavar louça, ou arrumar a cama, ou assistir futebol. Eu estou assistindo futebol, Deus. Assistir futebol, tocar, eu amo tocar, gente. E estar com os meus amigos no churrasco. Acho que o futebol vai embora, a música vai embora, os meus amigos ficam no churrasco. Estar com os meus amigos no churrasco, cuidar da minha filha e cuidar da minha esposa. Melhor não responder aqui em público. Mas uma hora essa pergunta vai ser feita. Qual a principal coisa que você está fazendo? E sabe qual é a resposta? Qual pode ser a resposta? Jesus já falou também. Alguns vão falar assim, Senhor, eu expulsei demônios em seu nome. Senhor, eu estava lá no meio daquela galera da igreja, todo domingo, pensa. Todo domingo, o pastor até mandava mensagem me lembrando de coisas que tinha que fazer, eu fazia. Senhor, e Jesus pode te dizer exatamente como ele disse que pode dizer, virar para você e falar assim, eu não te conheço. Talvez você viveu até hoje pelas coisas erradas. Mas está na hora de abraçar a graça e a autoridade dele. É mais do que isso. Quando eu olho para o texto, eu começo a perceber que é além disso. Por que é além disso? Porque o texto começa também a fazer referência a coisas que eu muitas vezes não ligo, não me importo, e eu não quero obedecer. Olha lá, por meio dele, de Jesus, recebemos a graça e a autoridade de chamar os gentios em toda parte a crer nele e obedecer-lhe e honra o seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus. Paulo está escrevendo, pensando nessas pessoas que estão lá. Eu sei que vocês não fazem parte do povo que Deus escolheu primordialmente, os judeus. Sei que dentro de vocês parece que a promessa não era mesmo para vocês, e de fato não era. Mas a história começa assim, Deus escolhendo um povo. E termina, sabe como? Com um povo escolhido. E eu sou parte dele. E você também. Paulo fala isso para que você tenha certeza de que você foi chamado para pertencer a Jesus. Não tem um povo exclusivo. Quer dizer, tem um povo exclusivo, nós. Mas não é o judeu somente mais. Paulo está falando assim, esses aí que a gente está chamando, né, estão entre vocês, esses gentios chamados para pertencer a Jesus. Mais do que isso. Ele está dando a introdução para mostrar para mim e para você que é um compromisso sincero, verdadeiro, que atinge pessoas que não sonhavam em ser parte de um povo de Deus. Mas quando a gente olha para a história num todo, a gente percebe que Deus sempre fez isso. Deus então escolhe Abraão. Abraão e sua família passam a ser o povo de Deus. E a partir de Abraão ele vai abençoar quem? Todos os povos da terra. E como ele faz isso? A partir dessa família, ele cria um povo. Esse povo, então, agora vira um povo exclusivo de Deus, um modelo para o mundo, onde as pessoas olhariam para esse povo, então, refletiriam aquilo que Deus é. Então, por causa desse reflexo de quem Deus é, eles iam falar assim, eu não quero mais um rei que governe minha vida também, eu quero um Deus como o deles. Esse era o objetivo. Mas então Israel falha como esse povo que deveria mostrar esse Deus maravilhoso. E sabe o que acontece? A partir do momento que eles falham, Deus então não abandona. Ele envia Jesus para ser esse modelo de fato, de alguém que vem e cumpre com perfeição, para que a gente possa olhar para Jesus e falar assim, eu quero crer nesse Deus. Mas ele faz mais do que isso. Ele envia seu próprio filho
para que o amor dele vá além daquilo que você possa imaginar. E através de Jesus, ele abre as portas para todos os povos, através de mim e de você. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso para você? Deus te chamou para que você chame outro também. Deus te chamou para que você reflita a glória de Jesus e outros vejam isso também. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus. Olha o 7. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Eu escrevo a vocês que estão em Campinas. Pense. Paulo poderia estar escrevendo para a gente. Deus fez isso. Deixando as Escrituras para que isso balizasse, norteasse a nossa vida. Escreva a todos vocês que estão agora então em Campinas, amados por Deus e chamados para ser quem? Pelo amor de Deus, fale. Chamados para ser quem? Está escrito ali, gente. Seu povo. Chamados para ser o seu povo. Escreva vocês que estão em Campinas, amados por Deus, chamados para ser o seu povo. Isso nos dá um privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Chamados para ser o seu povo santo. Eu quero te dizer tudo isso com uma imagem de felicidade. Chamados por Deus para ser o seu povo santo. Ser chamado por Deus é um privilégio. Ser um povo amado por Deus e chamado por Ele. Olhe para mim um instante. Você consegue se imaginar sendo parte do povo que Deus ama? Do povo que Deus escolheu amar, independente de você. Deus escolheu te amar independente de quem você é, antes de você existir. Deus te amou, te escolheu, antes de você imaginar estar aqui hoje. Deus te amou, te escolheu para você ser parte daquilo que Ele está fazendo. Isso é um grande privilégio. Mas para uma coisa, para ser um povo santo. Ser um povo santo significa então ser separado. Santo significa isso, separado. É um povo, então, que não é um povo diferente, esquisito, é um povo separado, diferenciado. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que quando as pessoas olharem para você, eles vão perceber que tem algo que faz brilhar e ver em você que você é um povo diferente. E aponta para o início novamente, o povo de Deus, chamados à semelhança de Jesus. Faz de nós, então, agora, o seu povo amado por Ele, com grande privilégio disso, mas ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade de ser um povo santo. Você tem noção do que é isso? Ser o povo santo de Deus. Algumas pessoas se esqueceram disso ao longo da história. Algumas pessoas simplesmente decidiram não ser mais esse povo. Algumas pessoas acharam então que ser só o povo de Deus já basta. Mas Paulo, em seu anúncio pequeno, na sua introdução à carta aos Romanos, fala assim: sim, chamados por Deus, amados e chamados por Ele, para ser um povo santo. Amado, um grande privilégio. Ser o povo santo, uma grande responsabilidade. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que você tem feito com a sua grande responsabilidade? Será que as pessoas olham para você e percebem que você é o povo santo de Deus? Será que dá para perceber, quando olham para a nossa vida, que nós somos esse povo santo de Deus? Esse é o ponto, gente. A razão do apóstolo Paulo escrever essa carta é para animar a igreja e lembrá-los que ser chamado por Jesus, amado por Deus, nos traz também uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser reflexo daquilo que Deus é, reflexo daquilo que Deus quer que a glória dele seja na terra, o reino dele se espalhando. A responsabilidade de sermos então esse povo que chama as pessoas, que traz as pessoas para a presença de Deus,
de ser esse povo, então, que de fato reflete a glória dele naquilo que faz, naquilo que é, nos seus planos, nos seus desejos, na sua vida toda. Olha para aquilo que ele fez e decide ser aquilo que ele quer que você seja. Grande responsabilidade. Se a gente não tem essa grande responsabilidade, você pode até ser povo de Deus, sendo trabalhado por Ele. Mas pensa no caos que você deve estar vivendo com isso. Tem uma frase aqui que a gente vai dizer juntos, ok? Nesse espacinho aí você vai colocar o seu nome. Vou contar até 3, você vai ler em voz alta. Nesse espacinho você vai falar seu nome e continua a frase toda comigo. Vamos fazer isso juntos? 1, 2, 3 e... Eu... Ficou mais ou menos, né? Vamos tentar de novo? Juntos. A única parte bagunçada, gente, deve ser a dos nomes. Tá? O resto vamos tentar ler junto, tá bom? Igual acontecia no primário, certo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu... A sua vida precisa começar assim. A história da sua vida, aquilo que você faz, precisa começar com esse anúncio. Eu, você, escravo de Cristo Jesus, essa é a minha identidade. Esse aqui eu sou. Isso é para que eu vivo. Chamado para ser discípulo, chamado para seguir os passos dele, estar onde ele está, fazendo o que ele está fazendo, e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Discípulo fazendo aquilo que ele está fazendo, enviado para trazer outros para se tornarem discípulos também. Escreva essa mensagem. Essa deve ser a sua vida. Se você tiver que começar de novo agora os seus relacionamentos, se você tiver que começar de novo um grande sonho na sua vida, comece com essa frase: eu, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser discípulo, enviado para anunciar as boas novas de Deus, começo uma nova história. Começo a viver um novo sonho. Escolho ter filhos. Mudo de emprego a partir daí. Deu para entender? Eu, quem eu sou, escravo de Jesus, aqui, de Cristo Jesus, o que eu faço, chamado para ser discípulo e enviado para anunciar essas boas novas, começa uma nova história na minha vida. Se você tentar ser diferente disso, você pode viver uma vida paralela, uma vida que Ele não te chamou para ser. Semana passada eu apresentei 5 coisas para você fazer durante a semana. Você conseguiu fazer ou não? Quem é que estava aqui domingo passado? Levanta a mão para eu ver. Vocês conseguiram fazer? Vamos lembrar? A gente tem que encerrar a mensagem tentando mostrar para a gente alguns aspectos que a gente precisa fazer. Comece a sua semana na segunda-feira fazendo isso. Ore por pessoas não crentes. Se você não tomou nota disso, tome nota disso. Outra dica que eu te dou, que está valendo muito a pena, coloca na sua agenda, para ela te lembrar. Olha que beleza. Vai tocar, falou, opa, hora de orar por pessoas não crentes. Encontre com amigos não crentes. Encontre com amigos não crentes. Faça com que o Evangelho seja ouvido através de você para eles. Faça com que eles ouçam o Evangelho. Fale do Evangelho para eles. Fale do Evangelho nos seus meios de comunicação. Se você não tiver WhatsApp, Facebook, Instagram, eu ia falar que você não vive, mas não é isso. Eu vou falar para você, mande uma carta. Posta lá, em algum lugar. Manda para o seu amigo receber uma carta sua. Vai ser legal. Fale do Evangelho nos seus meios de comunicação. Se você tiver um grupo, fala no seu grupo. No seu trabalho, fale no seu trabalho. Sirva um vizinho ou um amigo próximo com atitudes de generosidade. Deixe uma pessoa que está perto de você, que te conhece, que vê você todo dia ou não, ser surpreendido por algo que você vai fazer. Isso vai dizer muito quem você é.
Porque para quem você vive, sendo escravo de Jesus, para quem você vive, o que você está fazendo? Sendo discípulo e anunciando as boas novas. Por último, convide pessoas para visitar a Comunidade Viver todo dia. Por que a Comunidade Viver, pastor? Porque essa é a nossa igreja, claro. Não é para outra coisa, não. Mas é para mais uma coisa. Para que ele ouça o Evangelho aqui. Para que a gente, como comunidade, te ajude a falar do Evangelho para mais pessoas. Para que a gente, como comunidade, acolha essas pessoas e elas se sintam acolhidas, amparadas e possam ser trabalhadas por Deus. Para que através do Evangelho essas pessoas então se convertam, entreguem a sua vida a Jesus.